Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma análise focada no método Wim Hof. A nossa base é uma conversa bem interessante com ele mesmo, sabe? Do Jay Shetty Podcast. Isso aí. A ideia é a gente entender melhor o que está por trás desse método, né? O que ele propõe. Exato. Os princípios, os benefícios que ele alega, tanto físicos quanto mentais, e a lógica que ele apresenta. Ele fala até em controlar o sistema nervoso autônomo, o sistema imune. Uma afirmação bem forte, né? Muito forte. Então, bora mergulhar nisso e ver o que ele diz sobre como a gente pode, bom, ter mais controle sobre corpo e mente. Para a gente começar, então, o que é exatamente esse método Wim Hof, na visão dele? Bom, ele simplifica bastante. Diz que são basicamente três pilares. E acessíveis, né? Uma técnica de respiração bem particular, Certo? a exposição ao frio, Que é talvez a parte mais famosa. sim, o homem de gelo, né? É. Exato. E o terceiro é o compromisso, a força de vontade. E o objetivo disso tudo seria ir além do nosso controle normal. Tipo, mexer com coisas que a gente acha que são automáticas. Isso. Influenciar o sistema nervoso autônomo, que comanda coração, respiração, o sistema imunológico também, e ainda regular emoções, e, um ponto-chave para ele, reduzir a inflamação. Que ele acha que é a causa de um monte de doença, né? Exatamente. Ele bate muito nessa tecla da inflamação como raiz de problemas crônicos. Falando da respiração, como funciona essa técnica que ele ensina? Pelo que ele descreve, são umas 30 respirações bem profundas. Inspira, expira. Sem muita regra de nariz ou boca no início. Uhum. Aí, depois dessas 30, você solta todo o ar e prende a respiração. Fica sem ar nos pulmões por um tempo. E a explicação dele para isso é que essa prática muda a química do sangue, né? Deixa mais alcalino, reduz o CO2 temporariamente, claro. Certo. E tem um efeito interessante que ele descreve. Sim, ele diz que essa falta de sinal de respiração, o baixo oxigênio, funciona como um gatilho para o tronco cerebral. Ah, é? E o que acontece? Aí viria um pico de adrenalina. Ele compara até um salto de bungee jump, só que maior. E essa adrenalina toda ajudaria a dar uma limpada no sistema. Uma espécie de reset, então. Isso. E tem mais. Essa retenção de ar também aumentaria o fluxo de sangue para o cérebro e para o coração. A ideia é que isso ajudaria a eliminar o lixo bioquímico do estresse do dia a dia, tipo excesso de cortisol, essas coisas. Faz sentido a lógica. E ele deu algum exemplo prático disso, tipo resultado imediato? Deu sim. Citou um caso de alguém que fazia 15 flexões e logo depois da respiração conseguiu fazer 40. Uau! Um salto considerável na capacidade física ali na hora. Ok, e o segundo pilar? O frio. Esse acho que assusta muita gente. Qual a visão dele sobre isso? Para ele, o frio é um professor. Um professor de rendição, de entrega. Rendição? Como assim? Ele argumenta que enfrentar o frio ensina o corpo a parar de lutar contra e começar a se adaptar, ativar as defesas internas. Interessante. E ele conecta isso com usar a mente para sentir e responder o corpo, o que ele chama de interocepção regulada de cima para baixo. Basicamente, direcionar a resposta interna com a vontade. E tem a parte mental também, né? De acalmar a cabeça. Sim, ele diz que o frio ajuda a silenciar aquela conversa interna incessante, sabe? A ruminação. Funciona como um treino para resiliência ao estresse. Aliás, ele conta que descobriu o poder do frio justamente porque buscava isso, uma forma de calar a mente. Imagino que não seja fácil começar. De jeito nenhum. A recomendação é começar com poucos segundos e ir aumentando. O corpo vai pegando jeito, se adaptando. É um contraste interessante que as pessoas relatam. Primeiro vem o choque, a vontade de sair correndo, Uhum. mas depois da exposição vem uma sensação de calma, de energia, de relaxamento até. E o terceiro elemento? Compromisso ou força de vontade? Como ele define isso no método? Não é só pensar, eu quero, sabe? É mais experiencial. É a capacidade de ter controle interno, de manter o foco. Ele usa um termo dana para concentração. A ideia é conectar a intenção, a vontade, ao sistema nervoso central. E como você faz isso? Através de desafios, como o frio, por exemplo. Então, o desafio prático, tipo banho gelado, é o que constrói essa força de vontade? Exatamente.
É um treino, uma habilidade que se desenvolve com a prática, não só lendo sobre ela. E ele tem exemplos disso também, né? Lembro de uma história bem marcante. Ah, sim. Aquele senhor de 76 anos com doença de Lyme, que subiu o Kilimanjaro só de calções? Pois é. E num tempo super rápido, acho que é umas 31 horas, né? Isso. É um exemplo que ele usa para mostrar o potencial dessa conexão mente-corpo que o método busca despertar. Ok, então juntando tudo. Quais são os benefícios que o Wim Hof alega que esse método traz? Bom, no lado físico, o principal é a redução da informação. Ele sempre volta nesse ponto. E tem aquele estudo com a bactéria, né? Sim, o estudo com a endotoxina da E. coli. O grupo treinado por ele não teve os sintomas de gripe que o grupo controle teve. A grande afirmação aí é que a gente pode interferir na resposta inflamatória. O que é bem revolucionário se for assim. Com certeza. Além disso, ele fala em mais energia no dia a dia, melhor condicionamento cardiovascular. E na parte mental e emocional? Aí entra a melhora na gestão do estresse, menos ansiedade, que ele liga àquela limpeza bioquímica, Certo. mais foco, mais confiança. Ele menciona resultados até em empresas e também ajuda a lidar com luto, com trauma, algo que tem a ver com a história pessoal dele, né? E tem estudos sobre TPT também. A história dele com a perda da esposa, bem forte, né? Muito. E ele diz que um método ajudou a atravessar isso. Ele também fala de uma dimensão quase espiritual, Espiritual, como assim? uma conexão maior com um propósito, sentir algo como amor incondicional, sabe? Ao superar o medo e se entregar ao processo, especialmente no frio, para ele é sobre viver a vida de forma mais plena, mais presente. E a motivação dele para divulgar isso tudo? Parecia algo bem pessoal. Vem muito daí, sim, da experiência pessoal dele com o luto, com a cura. Ele fala de querer combater o sofrimento no mundo, doença, depressão. Ele se vê quase como um missionário levando essas ferramentas para que as pessoas possam, bom, se autogovernar, ter mais autonomia sobre a própria saúde e bem-estar. Então, para a gente resumir a ideia central, o que o Wim Hof propõe é que, com práticas que parecem simples, respiração, frio, foco, a gente pode destravar um controle bem profundo sobre o nosso corpo e a nossa mente. Exatamente. Levando a mais saúde, mais resiliência e talvez uma conexão mais profunda consigo mesmo, né? É uma perspectiva bem otimista sobre o nosso potencial. E conversa muito com essa ideia de que o crescimento vem quando a gente se desafia, quando sai do conforto, né? As experiências que ele relata e as de outras pessoas sugerem que existe um potencial ali interno esperando para ser acessado. Com certeza. Fica até uma reflexão para a gente, né? Será que muitas das limitações que a gente sente são mais barreiras da mente do que do corpo de fato? Boa pergunta. E será que esses ajustes fisiológicos, tipos que o Hoff propõe, poderiam mesmo abrir caminhos para um potencial que a gente nem imagina que tem? É algo para se pensar, baseado no que ele apresenta.